Pessoal, começando aqui, para mim ainda boa tarde, né? Esqueci de falar isso, mas como o Davi falou, esqueci de mencionar, eu sou professora aqui na Oregon State University, comecei aqui em 2020, em janeiro do ano passado, e eu fico fora do campus, eu estou numa estação experimental, que a gente chama de ERC, e ela está em Burns, ok? Então, para a apresentação hoje, bem rapidinho, eu tenho uma introdução aqui só para dar um realce nos tópicos que a gente vai discutir. Eu queria dar uma introdução básica de minerais, então, o que são minerais, macro e micro. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os requerimentos, a importância de alguns minerais, especificamente cobre, selênio e zinco, porque esses são os minerais que a gente acha em mais frequentemente em deficiência nos alimentos dos animais, ou seja, na forragem ou em qualquer tipo de suplemento. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho de experimentos com suplementos minerais e diferentes fontes. Eu acho que fonte mineral é um tema que ainda traz muita confusão, tanto para estudante quanto para produtor. Então, eu acho que hoje um dos objetivos é fazer com que todo mundo entenda que existem diferentes fontes de minerais, e acho que o Davi vai dar um show falando quais são as diferenças entre essas fontes, ok? Então, vamos lá. Como a gente sabe, existem 17 minerais que são considerados necessários, essenciais para o gado de corte. Eu vou dar uma focada mais em gado de corte, porque essa é a minha área, mas isso também se aplica para o gado de leite. E os minerais, eles são divididos entre macro e microminerais. Então, basicamente, a diferença entre deixa eu voltar aqui, mas basicamente a diferença entre macro e microminerais é a quantidade em quais eles são requeridas. Como a gente consegue ver nesse diagrama aqui, o macromineral é requerido em quantidades de gramas, enquanto o micromineral é requerido em quantidades de microgramas. Então, bem facinho de visualizar aqui, um é bem grande, o outro é bem pequeno. E isso é devido à função que cada mineral exerce no corpo. Então, em relação aos macrominerais, a gente tem cálcio, magnésio, fósforo, potássio, sódio, cloro e enxofre, que são importantes componentes estruturais dos ossos e os outros tecidos e atuam como importantes constituintes dos fluidos corporais. Então, faz sentido que a gente precise desses macros minerais em maior quantidade quando a gente compara aos microminerais. E provavelmente eu vou chamar de microminerais de trace minerals ao longo dessa palestra, porque é assim que a gente refere aos microminerais em inglês, e infelizmente minha cabeça às vezes não funciona muito bem para fazer a tradução. Então, se eu chamar de trace minerals, eu estou fazendo referência aos microminerais. Ok? Então, os microminerais são necessários em menores quantidades, e eles são cromo, cobalto, copper, iodo, ferro, manganês, molibdênio, selênio e zinco. Os microminerais são apresentados em tecido corporal em concentrações muito baixas e frequentemente servem como componentes de metaloenzima, cofatores e componentes de hormônios. Então, quando a gente compara os dois, a gente pode ver claramente que um é necessário em maior quantidade que os outros, porque o micromineral está simplesmente em porções ou então mais relacionado ao metabolismo, e, portanto, a gente e os animais precisam numa concentração menor, ok? As exigências minerais. Então, a gente tem pesquisas sobre as exigências minerais para animais que começam desde o século XVII. Então, faz muito tempo que as exigências minerais têm sido estudadas. Entretanto, essa é uma área de ciência que evolve, de certa forma, não muito rápido, porque a gente não tem melhores métodos de acessar a exigência mineral, a não ser fazendo experimentos que basicamente a gente testa vários níveis, vamos dizer assim. Infelizmente, não tem muita técnica molecular ou muita coisa de laboratório que a gente pode fazer para determinar as exigências animais. Simplesmente o que a gente tem que fazer é suplementar diferentes fontes ou diferentes níveis de um determinado mineral, e então a gente consegue estabelecer qual é o melhor nível a ser suplementado, qual é o melhor nível que vai atender todas as demandas fisiológicas daquele animal. Então, por isso que quando a gente pensa no NRC, por exemplo, o NRC é o livro que fala dos requerimentos animais, né, das exigências animais. Quando a gente olha para a parte de minerais nesse livro, muito pouco foi
esqueci a palavra, mudou nos últimos anos. Muito pouca mudança teve nos últimos anos, e não necessariamente porque as exigências não mudaram, simplesmente porque é uma área de pesquisa que é um pouco devagar e também tem muita influência global, porque cada lugar no mundo vai ter não que a exigência animal seja diferente, mas existem fatores diferentes que impactam aquela exigência animal. Então, assim, isso faz com que esse tipo de pesquisa seja um pouco mais demorada quando a gente compara a outros tipos de pesquisa. Ok? Então, aqui a gente está uma listinha, né, do NRC, hoje a gente chama ele de NESEM, que foi publicado em 2016, o último update, e aqui são os requerimentos para uma vaca adulta, né? Então, aqui no topo a gente tem os macros minerais, embaixo os microminerais. Eu trabalho mais basicamente com os microminerais, eu foco mais em cobre, selênio e zinco, e a gente vai falar um pouquinho de enxofre mais para frente também, simplesmente porque esses geralmente são os minerais que a gente encontra em maior deficiência nas forragens. Então, a gente, de alguma forma, tem que suprir esses níveis para os animais. Então, vamos pensar, vamos olhar um pouquinho aqui em mais detalhes no o selênio, o zinco e o cobre, porque eles são tão importantes para os animais, ok? Então, o zinco é um cofator para várias enzimas, ele é necessário para o metabolismo de ácido nucleico, proteína e carboidrato. Então, se você pensar no organismo como um todo, o zinco está em quase todas as vias metabólicas que você possa imaginar. Então, é muito importante. Para a vaca de leite, uma coisa que a gente sempre vê, o zinco é muito importante para a integridade do casco. Nessa foto aqui, a gente pode ver um casco com úlcera, né? Então, isso é muito, muito comum. A deficiência de zinco pode levar para queratose. Então, nessa outra foto aqui, a gente consegue ver um porco que foi exposto à deficiência de zinco. Então, isso aqui foi feito em laboratório. Durante esse porquinho aqui, durante a fase de crescimento, não teve nenhum tipo de suplementação de zinco. Como a gente pode ver, a pele desse animal não está saudável, e também isso faz com que impacte o desenvolvimento e a performance do animal, essa deficiência do zinco. O zinco também é muito importante para todos os processos fisiológicos que envolvem células que se dividem rapidamente. Então, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que provavelmente vem à cabeça é a espermatogênese, né? Então, zinco é muito importante para a saúde e performance de touros, especificamente touros que vão entrar para a área reprodutiva da fazenda, né? E falando um pouquinho do selênio, o selênio atua com a vitamina E, os dois, existem algumas funções do corpo que os dois trabalham conjuntamente, e eles funcionam como um poderoso antioxidante. Então, a gente sempre escuta história, né, conversa sobre, tem que, sei lá, a castanha do Pará no Brasil, super boa em selênio, tem que comer 1, 2, 3, 4 por dia, e tudo é relacionado a essa função de antioxidante do selênio, que é especificamente regulada por uma das proteínas que é chamada glutationa peroxidase. Tem uma lista gigantesca de glutationa peroxidases que a gente pode avaliar, e cada uma é responsável por uma função metabólica diferente. O selênio também é considerado o 21º aminoácido, né? Quando o selênio pode se substituir o enxofre, então a gente tem o 21º aminoácido. E aí o selênio, assim, é uma história interessante, porque por muitos anos, após a descoberta do selênio, todo mundo acreditava que o selênio, na verdade, não tinha benefícios para a saúde ou para qualquer outra coisa, porque o selênio tem uma taxa entre o que é bom e o que é tóxico muito pequena. Entre todos os minerais que a gente tem, que são requeridos tanto por animais e por humanos, o selênio é que tem essa range, né? Essa diferença menor. Então, assim, na literatura existem até manuscritos que relatam, tipo, pessoas que acabaram morrendo porque eles receberam altas doses de selênio, animais que receberam altas doses de selênio, coisa do tipo, mas existe muita informação como o selênio impacta positivamente tanto performance quanto saúde.
E aí a gente também tem mais uma coisa de selênio que eu acho que eu gosto de ressaltar sempre que eu estou dando palestra sobre minerais, é sobre a doença do músculo branco, porque quem foi a pessoa que descreveu essa doença é o Dr. James Oldfield. Ele era professor aqui na Oregon State University. Então, essa doença acomete, geralmente, bezerros recém-nascidos, ou seja, a vaca passou por uma deficiência de selênio no último terço da gestação e, portanto, esse bezerro não recebeu nutrição de selênio adequada, e aí esse bezerro não consegue, ele tem uma redução da contração dos músculos devido à remoção de cálcio e tudo mais, é um pouquinho complicado o mecanismo, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas basicamente esse animal não tem vigor e motilidade suficiente para levantar e se alimentar, então muito raramente acaba que o animal com doença do músculo branco, se não detectado cedo, pode vir a falecer. E aí a gente também vê que a falta de selênio pode ocasionar baixa fertilidade, retenção de placenta e competência imunológica. Então, assim, é muito fácil de ver animais que têm deficiência de selênio expressando altos índices de tratamento para, BRD, coisa do tipo, retratamento e coisas do tipo. Ok? E agora, mudando para o cobre normalmente é o nutriente mineral mais limitante que a gente encontra em forragem ou suplementos. Muito frequentemente a gente vê que ele vai estar bem abaixo do que é o requerimento. Como o zinco e como o selênio, o cobre é essencial para mais de 30 enzimas, incluindo a tyrosinase, que catalisa a produção de melanina, o superóxido dismutase, que também tem atividade antioxidante, como a glutationa peroxidase, que eu mencionei para o selênio, e a ceruloplasmina, que é um dos componentes da reação da fase aguda, ou seja, é estritamente relacionado com a resposta imune. Então, se a gente pensar só nessas 3 enzimas, a gente consegue ver que o cobre está totalmente relacionado com reprodução, imunidade e crescimento, certo? E como eu falei da tyrosinase, né, da tirosinase, um dos sinais de deficiência do cobre, o que eu vou falar aqui agora, eu não gosto de usar muito com produtor, por exemplo, mas é um sinal, uma indicação de deficiência de cobre, que é a mudança na coloração do animal, do pelo do animal. Ou seja, porque a tirosinase precisa de cobre, quando a gente tem uma deficiência de cobre, a cor do pelo animal tende a mudar. O único problema é que essa não é a única coisa que faz a coloração do pelo animal mudar, certo? Mas isso pode ser um bom indicativo para indicar a deficiência de cobre. Então, aqui a gente está vendo essa vaca, a mesma vaca nas 2 fotos, certo? Mas aqui nessa primeira foto, a gente vê que tem uma coloração mais amarronzada, e quando esse animal é tratado com cobre, a gente vê que a vaca volta a ter a coloração mais preta, né? Como que é o comum dessa raça, do holandês, né? Então, isso serve como uma indicação de deficiência de cobre. Mas é claro que a gente tem que ter em mente que essa diferença, né, essa mudança na coloração do pelo não necessariamente é uma deficiência de cobre, mas pode ser. Então, a gente tem que buscar outros meios de avaliar se é uma deficiência ou não. E aí eu falei basicamente de selênio, selênio, zinco e cobre, e que são os microminerais que a gente vê em mais casos de deficiência, ou seja, na forragem, nos suplementos ou nos animais, né? E seria muito imprudente se eu não falasse nada sobre enxofre, porque o enxofre, apesar de ser um macromineral que é requerido, é necessário para o animal, ele age como antagonista para cobre e para selênio. Então, na maioria dos lugares que a gente visita, que a gente vê que tem reports, né, que tem reportes de concentrações, a gente vê que cobre e selênio é baixo, e aí muitas vezes a gente tem um excesso de enxofre que pode fazer com que os níveis de cobre e selênio fiquem mais baixos ainda, porque o enxofre é naturalmente, em algumas regiões, não em todas, claro, mas o enxofre é naturalmente elevado em algumas regiões do planeta, né? Tanto, por exemplo,
Na Flórida, a gente tem vários problemas com enxofre na pastagem, mas o enxofre também está presente em muitos suplementos para animal. Por exemplo, Dry Distillers Grain tem enxofre muito alto, porque a extração de etanol faz com que o nível de enxofre do produto aumente. E simplesmente o fato de usar fertilizantes, né? Para forragem, por exemplo, isso aumenta a concentração de enxofre das pastagens, disposição atmosférica, ou basicamente chuva que vem de lugares com muita poluição, também aumenta a concentração de enxofre na pastagem. Então, a gente tem que ficar atento, porque com concentração de enxofre muito elevada vai fazer com que a absorção de cobre e selênio diminua. Então, se a gente já tem um problema pré-existente de concentração de cobre e selênio, quando a gente aumenta a concentração de enxofre num lugar que tem problema de cobre e selênio, a gente já está aumentando o problema, né? E, além disso, o enxofre também pode levar a polencefalomalácia, que nada mais é que um problema neurológico, ou seja, quando o animal consome muito enxofre, esse enxofre no rumen vai se dissociar, vai virar hydrogen sulfide, que pode ser tanto um líquido como um gás, mas a parte do gás, o animal vai eructar, e quando ele eructa, ele vai basicamente respirar esse gás, e isso vai para a corrente sanguínea, que então vai para o sistema nervoso e acaba matando algumas células do cérebro, e isso acaba levando a animal a apresentar um quadro não sei, não consigo falar essa palavra, neurological signs, e aí a gente não tem muito o que fazer com esse animal e acaba perdendo o animal, né? Então, assim, eu só queria dar mostrar um pouquinho de cobre, zinco e selênio, porque esses são os minerais que a gente vê com maior deficiência na forragem. Então, eu queria só lembrar qual a importância desses antes da gente entrar nos próximos experimentos. Então, como a gente viu, a maior parte dos animais são encontrados em concentrações suficientes nas rações, suplementos e forragens, mas alguns minerais são frequentemente insuficientes na alimentação do gado, e é por isso que a gente precisa organizar um programa de suplementação mineral, né? E para isso a gente tem que fazer a avaliação do forragem, do suplemento e fazer a avaliação do status mineral do gado também, certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça quando a gente está trabalhando com mineral é pensar qual que é a principal fonte de minerais para o gado. E toda vez que eu falo isso, muita gente vai falar assim, é o mineral que eu ponho no pasto. E, na verdade, isso não está certo. A principal fonte mineral para o gado é a forragem. É o que está ali na frente do animal o dia todo. Claro que a gente bota o suplemento lá e a gente espera que aquele animal consuma aquele suplemento e o animal vai consumir. Mas aquela não é a fonte principal de mineral. Aquilo é um suplemento. Aquilo é o que a gente precisa dar para o animal para simplesmente suplementar o que está faltando na dieta do animal. Ou seja, na forragem, e por acaso, se aquele animal está sendo suplementado com algum outro tipo de grão, por exemplo, o que está faltando naquele grão e na forragem. Então, se a gente olha nas pastagens do Brasil, eu tentei pegar uns dados para o Brasil, tenho pouco acesso a dados do Brasil, mas um amigo meu que trabalha no Mato Grosso me passou alguns dados de avaliação de forragem de 3 fazendas no Brasil, no Mato Grosso, e aqui a gente, então, tem a concentração de cobre, selênio e zinco para essas fazendas. Então, aqui nessa coluna da tabela, a gente tem o requerimento, né, as exigências, e a gente vê que cobre são 10 parts per million, selênio é 0,10 parts per million e zinco é 30 parts per million. Ou seja, parts per million, partes por milhão, é a mesma coisa que miligramas por quilograma. Aí a gente vai ver isso mais para frente, como isso funciona certinho. Mas aí, essas análises de forragem que esse meu amigo, professor Marcelo Vedovato, me passou, mostra que a forragem no Mato Grosso, dessa fazenda que ele coletou, tem 3 partes por milhão de cobre, 0,12 de selênio e 19 de zinco, certo? Se a gente olha aqui para os requerimentos, não parece estar indo muito bem, né? Então, vamos pensar aqui.
só para ter uma ideia de como as exigências funcionam e como a gente calcula isso, ok? Então, a gente pensa nessa vaca aqui, vamos fazer só um exemplo para o cobre, desculpa. Então, a exigência do cobre aqui são 10 miligramas por quilograma, ou seja, para cada quilo de matéria seca que essa vaca consome, ela tem que consumir 10 miligramas de cobre, certo? Então, se a gente pensar... desculpa, eu acabei de ver que tem um erro aqui no slide. A forragem, na verdade, tem 3 miligramas por quilograma. Então, vamos usar só essa tabela aqui. Então, se a gente pensar nessa vaca aqui, o requerimento dela para cobre são 10 miligramas por quilograma. Ou seja, para cada quilo de matéria seca, ela tem que comer 10 miligramas de cobre. A forragem tem apenas 3 miligramas, ou seja, para cada quilo de forragem que essa vaca está comendo, ela está comendo só 7 miligramas de cobre, ou seja, está faltando 7 miligramas de cobre por quilo de matéria seca, ou seja, a concentração atual da forragem pode levar à deficiência mineral, ou seja, a deficiência mineral de cobre. Mais especificamente, a gente pode estimar o consumo esperado de cobre para essa vaca. Ou seja, uma vaca de 250 quilos, ela consegue comer mais ou menos 2,25% do peso vivo em forragem. Então, se a gente faz esse cálculo, vai ser aproximadamente 12 quilos. Se ela tem que comer 10 miligramas de cobre para cada quilo, isso seriam 120 miligramas de cobre por dia, mas a forragem só tem 3 miligramas por quilo, certo? Então, em um dia, se ela come 12 quilos de forragem, que só tem 3 miligramas por quilograma, ou seja, ela está comendo só 36 miligramas de cobre por dia, enquanto ela deveria estar comendo 120 miligramas. Ou seja, é muito abaixo do quanto ela deveria comer durante um dia. Por isso que a gente precisa desenvolver um programa de suplementação mineral para, então, suprir os requerimentos com um suplemento mineral, certo? E quando eu disse que esse nível de cobre que essa vaca estava consumindo pode levar a uma deficiência, existe vários parâmetros que a gente pode usar para determinar o status mineral do animal. A gente usa... Desculpa, o mais comum de se usar na verdade, não o mais comum. O mais comum, com certeza, vai ser uma amostra de sangue para avaliar a concentração de cada mineral no sangue. Entretanto, a biópsia de fígado é um dos parâmetros mais usados que dá uma concentração melhor do status mineral do animal, simplesmente porque o fígado é o maior órgão que concentra, ou seja, que for storage, né, que a gente fala aqui em inglês, não consigo lembrar a palavra, que guarda os minerais. Armazena, obrigada, Kai, que armazena os minerais no fígado. Então, ou seja, essa é a nossa melhor método de avaliar o status mineral. Então, aqui a gente tem essa figura que está mostrando, né? Aqui no quadro verde, a gente vê que aqui é onde a gente quer estar, a resposta adequada, ou seja, a gente quer ter um status mineral adequado, mas a gente pode estar na área de deficiência ou na área tóxica. Entretanto, para a maior parte dos minerais que a gente trabalha, é mais fácil estar no adequado para deficiente, como é o caso do cobre que a gente acabou de olhar, se a gente naquela nossa vaca fictícia pastando no Mato Grosso, né? E alguns minerais a gente pode estar na área de toxicidade, que é o caso do selênio, como eu falei um pouquinho mais cedo. A faixa entre toxicidade e adequada é muito pequena, então é fácil a gente vir para esse lado de cá, mas a gente sempre quer trabalhar na área adequada. E o molibdênio também é um mineral que pode facilmente ir para a área de toxicidade, mas esse não é um mineral que a gente tem muito problema frequentemente, mas é um dos outros minerais que a gente pode acabar indo para o lado que a gente não quer. Então, é muito importante, além de avaliar o status do animal, avaliar o status do que está sendo oferecido ao animal, ou seja, a forragem ou qualquer outro tipo de suplemento. E aí, como eu acabei de falar, a amostra de fígado é o gold standard, né? É o melhor
tipo de concentração de variável que a gente pode usar para avaliar o status mineral. Então, é bem simples, não é um procedimento muito invasivo. A gente imagina aqui a lateral do animal, a gente imagina essas linhas aqui, e a gente vai vir entre o segundo espaço entre as costelas, né? Do final para frente, e a gente coleta uma amostra aqui, bem rapidinho. Aqui nos Estados Unidos, a gente sempre manda essas amostras para Michigan. Eles têm um programa, um método de avaliação muito, muito, muito bom. E eles trabalham com essa lista de referências, né, que a gente usa para determinar se o animal está ou não nesse status adequado que a gente estava discutindo mais cedo. Então, aquele laboratório consegue te falar se as suas amostras estão adequadas ou não. Então, basicamente isso. Então, como eu estava falando mais cedo, alguns minerais são frequentemente encontrados insuficientes na pastagem e suplemento, então a gente tem que organizar um programa de suplementação mineral para, então, suprir o que for deficiente naquela pastagem, certo? E aí, quando a gente começa a conversar sobre um programa de suplementação, tem várias coisas que a gente tem que ter em mente, principalmente se a gente está conversando com o produtor. Existem diversas formas de suplementação mineral, e eu não vou delongar muito, mas a gente tem o sal do pasto que vem naquele saco, tem bloco, tem drench, tem tanta opção que acaba ficando confuso só no tipo de suplementação que a gente está falando, né? E aí, para ficar um pouco mais complicado, a gente tem diferentes fontes de minerais. E eu acho que fontes de minerais não é uma coisa que a gente discute muito frequentemente. Então, acho que o maior objetivo da palestra hoje é discutir um pouquinho das fontes minerais. Então, eu vou começar aqui a falar um pouquinho das fontes minerais, e o Davi vai, então, mais tarde discutir em mais detalhes as fontes minerais, porque ele com certeza sabe melhor do que eu. Mas, basicamente, quando a gente pensa em suplementação mineral, a forma de suplementação mineral mais comum que a gente vê por aí é a suplementação mineral de gado usando o Free Choice, né, que é simplesmente aquele mineral mix, que é geralmente formulado com uma base de sal, e aí a gente adiciona os minerais que estão faltando naquela forragem, nessa base de sal. Mas o que a gente precisa ter em mente é que existem diferentes fontes minerais que podem ser adicionadas nessa formulação. E por que isso é importante? Isso é muito importante porque, especificamente para microminerais, porque a gente tem diferenças, quando a gente está falando de fontes, né? A gente tem muita diferença na biodisponibilidade e na solubilidade desses minerais. E aí a gente vai ver por que isso é importante em alguns mais para frente, nesses experimentos que eu vou contar para vocês. Então, só para dar uma recapitulada, né? Existem várias diferentes fontes de minerais, mas elas são basicamente organizadas entre sulfatos, orgânicos e hydroxychlorides. E o Davi vai dar uma focada mais nesse hydroxychlorides. Eu sei que ele vai falar um pouco mais disso, então, só para deixar bem simples aqui, quando a gente pensa nessas diferentes fontes de minerais, o exemplo que eu gosto de dar é que, assim, vamos pensar que a gente vai tomar um café agora e a gente tem 3 escolhas. A gente pode usar açúcar, a gente pode usar estévia, ou a gente pode usar sucralose, entendeu? Então, basicamente é isso. Todos vão fazer o mesmo papel. Todos vão fazer o seu café doce. Ou seja, todas essas fontes vão fazer o delivery do mineral que você quer. A única coisa que muda, basicamente, é o tipo da molécula que a gente está falando. Então, a formação da molécula vai fazer com que esse material tenha diferente solubilidade ou disponibilidade, ok? Eu acho que o Davi vai falar dessa parte um pouquinho melhor do que eu estou explicando aqui. Eu só queria dar uma visão geral antes de mostrar os experimentos. E mais uma coisa, quando a gente pega um saco de mineral, né, tá na fazenda, vamos ver o que a gente está tratando.
eu sei que a maior parte dos produtores, pelo menos quando olha a etiqueta do mineral, geralmente só foca nessa parte de cima para ver a concentração, né? Então, aqui a gente sempre tem a concentração. Ah, meu mineral tem, sei lá, 1.200 partes por milhão de cobre, no caso desse aqui. Isso é bom ou não é? Qual que é? Claro que tudo depende em relação ao consumo mineral, qual que é o target, né? Qual que é o consumo mineral desejado, é por isso que a gente vê essas vibrações, né? 2.900 e 1.200. Então, isso tudo relativo ao qual que é o consumo desejado. Mas quando a gente está pensando em fontes minerais, a gente tem que vir aqui, na verdade, na área de ingredientes, para ver o que foi incluído nessa formulação. Então, no caso dessa primeira etiqueta aqui, a gente vê que é cobre, sulfato de cobre. Nessa segunda etiqueta, a gente também tem um sulfato de cobre. E aqui nessa terceira etiqueta, a gente tem o que a gente chama de commercial blend, né? Uma mistura comercial. Porque a gente pode ver que tem sulfato de cobre, basic copper chloride and copper polysaccharide complex. Então, a gente tem 3 fontes diferentes de cobre dentro dessa mistura aqui. Esses dois primeiros tinham só uma fonte de mineral de cobre, certo? Enquanto esse tem 3 diferentes fontes de cobre diferentes. Isso tem... Claro que é mais importante para a gente provavelmente saber quanto de cobre tem, não qual fonte tem, mas com os experimentos que eu vou mostrar para vocês daqui para frente, eu acho que é interessante a gente se atentar um pouquinho também nas fontes minerais, certo? Então, agora eu vou contar uma historinha. Como eu falei no começo da apresentação, eu fiz meu mestrado e doutorado na Flórida, e antes de eu chegar lá, né, esse paper foi publicado em 2013, eu comecei em 2014, eles tinham feito esse primeiro experimento, o John Artington, que é o meu orientador de mestrado e doutorado, também trabalhou com o Davi, eles tinham feito esse experimento para tentar suplementar bezerros antes da desmama com mineral. Porque na Flórida, especificamente, e todos os experimentos que eu vou discutir aqui agora foram conduzidos na Flórida, mas na Flórida, especificamente, os bezerros têm muita deficiência de cobre e selênio, justamente porque a forragem na Flórida tem muito baixa concentração de selênio. Então, eles fizeram, assim, um experimento bem simples, que era alimentar bezerro 3 vezes por semana, num creep feeding, um suplemento bem simples que tinha inclusão ou não de mineral. E aí, eles acharam que ia dar super certo, né? Mas como a gente pode ver aqui, essa linha laranja é o suplemento mineral que tinha, o suplemento que tinha inclusão de mineral, e como a gente pode ver, o consumo desse suplemento foi praticamente não existiu, né? Os bezerros quase não comeram esse suplemento quando o suplemento tinha a inclusão de mineral. Enquanto que o suplemento sem o mineral, os bezerros estavam consumindo quase 250 gramas de suplemento por dia. Ou seja, o fato de incluir o mineral nesse suplemento, e era um suplemento de milho, um pelletzinho de milho com outras coisas e o mineral incluído nesse pellet. Mas só o fato de incluir o mineral no pellet fez com que os bezerros não consumissem esse suplemento. Ou seja, existiu um certo tipo de aversão a esse suplemento quando o mineral foi adicionado. E aí, com isso, surgiu a hipótese de que o bezerro tem uma preferência tem uma aversão a mineral, não uma preferência. Então, com isso, a gente desenvolveu a hipótese de que talvez diferentes fontes de minerais sejam mais palatáveis ou mais atrativas para bezerros desmamados ou antes da desmama. E aí a gente resolveu conduzir uma série de experimentos para avaliar a preferência de bezerros para diferentes fontes de mineral. Ou seja, a gente avaliou fontes orgânicas, sulfato e o hydroxychloride. Então, esse experimento foi conduzido com bezerros desmamados precocemente, com aproximadamente 120 dias. Então, aqui é uma fotinha deles. E o que a gente fez, basicamente, foi... a gente desenvolveu um suplemento e a gente fortaleceu esse suplemento com as 3 diferentes fontes, organic, sulfato e hydroxy, e ofereceu nesse coxinho aqui ao mesmo tempo. Então, a gente ia lá, deixava o bezerro comer por 4 horas por dia e depois removia esse suplemento e via qual
o bezerro tinha comido mais. Basicamente, qual o bezerro preferia, né? Então, a gente pode ver aqui, e a gente fez 4 estudos diferentes, um avaliando só cobre da fonte orgânica, fonte hidroxi ou fonte de sulfato, um para zinco orgânico, hidroxi sulfato, um para manganês do mesmo jeito, e a gente misturou os 3 minerais com as 3 fontes no último experimento. E como a gente pode ver aqui, bem fácil, né, de perceber nesse gráfico, em todos os experimentos, o hidroxi foi o que os animais preferiram. Ou seja, quando o suplemento foi fortificado com minerais da fonte hidroxi, o consumo daquele suplemento foi maior quando comparado com o suplemento fortificado com sulfato orgânico. Então, a gente pode ver aqui em todos os trials, né, em todos os experimentos que a gente rodou, o hidroxi foi o que os animais consumiram mais. E quando a gente junta todos os minerais, esse resultado é ainda mais expressivo, quando a gente pode ver nesse último gráfico aqui, que tem as 3 fontes e os 3 minerais todos juntos, né? Então, simplesmente os animais animais jovens têm uma certa aversão a diferentes fontes de minerais, e com esses dados a gente pode dizer que essa aversão é reduzida quando a gente suplementa o hydroxychloride, certo? Aí a gente ficou interessado em ver se essa resposta também seria observada em um experimento avaliando um suplemento mineral completo, ou seja, um suplemento, né, à base de sal com as fontes de minerais adicionadas. Então, a gente fez esse experimento na Flórida, onde a gente tinha praticamente o mesmo design que a gente teve no outro experimento. Então, aqui, assim, a gente tem um creep feeding, e nesse creep feeding a gente tinha 3 bacias, né, que a gente suplementava, adicionava o suplemento mineral completo, um com sulfato, um com orgânico e o outro com hidroxi. E simplesmente toda semana a gente ia lá e avaliava quanto tinha sido consumido daquelas 3 fontes diferentes para ver qual é a fonte preferida para os bezerros. E mais uma vez a gente viu que o hidroxi resultou no maior consumo do suplemento, quando esse suplemento foi fortificado com minerais da fonte hydroxychloride. E aí a gente também, na Flórida, é muito comum o uso de suplemento com bloco de melaço. Então, a gente queria saber se talvez fortificar esse bloco de melaço com diferentes fontes minerais, de novo, hydroxychloride, sulfato ou fontes orgânicas, iria fazer alguma diferença na preferência animal. Então, a gente teve esse experimento a pasto, onde os bezerros tinham acesso a 3 blocos, e mais uma vez, um bloco fortificado com hydroxychloride, um bloco fortificado com sulfato e um bloco fortificado com fonte orgânica de cobre, zinco e manganês, nesse caso. E aí a gente avaliou o consumo dos animais para ver qual era a preferência, né? E aqui, mais uma vez, a gente viu que o consumo médio diário do bloco foi maior quando esse bloco for fortificado com hydroxychloride, ou seja, mais uma vez mostrando que os animais têm uma menor aversão para essa fonte de mineral, um hydroxychloride, ok? E aí, mais um experimento com bloco. Basicamente, nesse experimento, a gente fez antes da desmama. Então, os animais foram suplementados por 84 dias antes da desmama, num creep feeding. Então, a gente tem uma fotinha aqui, usando os mesmos blocos que a gente tinha no experimento anterior. Então, mal dá para ver aqui, mas a gente tem um bloco de melaço aqui. E nesse experimento a gente só tinha 2 tratamentos. O controle, sem adição de mineral, ou então fortificado, que tem essa concentração aqui de cobalto, selênio, iodo, cobre, zinco e manganês, da fonte de hydroxychloride. Então, os animais foram suplementados por 84 dias antes do desmame, e a gente viu que esse foi um experimento de 2 anos, então a gente tem um pouquinho de interação entre tratamento, semana e ano, mas basicamente a gente viu que
os animais que estavam associados ao tratamento controle tiveram maior consumo. Eles comeram mais bloco do que os animais que estavam no tratamento fortificado, que a gente vê pela linha laranja aqui, né? O consumo foi maior. Mas, por mais que os animais comeram mais no controle, no tratamento controle, a gente não viu uma diferença no ganho de peso ou no peso a desmama. O que é bom, porque isso faz com que o animal que estava no tratamento fortificado teve uma conversão alimentar melhor, ou seja, ele comeu menos e ganhou o mesmo peso que o animal no controle. E mais importante que isso, talvez não mais importante, mas tão importante quanto, é o status mineral. No final desse experimento, na desmama, a gente avaliou o status mineral desses animais e como a gente pode ver aqui, para praticamente todos os minerais que a gente avaliou, os animais no tratamento fortificado tiveram um status mineral melhor do que os animais no tratamento controle. E aqui mais um experimento com fontes diferentes de mineral, que eu acho muito interessante, eu acho que é muito aplicável para o Brasil, porque no Brasil chove bastante, né? A gente tem a época das chuvas, então acho que isso é uma pergunta que sempre vem de produtor, né? Então, aqui nesse experimento que a gente fez foi basicamente testar quanto de mineral a gente está perdendo quando chove. Então, a gente avaliou a perda cumulativa de metal de um suplemento mineral completo à base de sal resultante de eventos simulados de precipitação que ocorreram dentro de uma semana. Então, basicamente, o que a gente fazia, esse foi um experimento que a gente rodou no laboratório. Nesse funil aqui, a gente preenchia com o mineral, né? Com o suplemento mineral, e aí a gente vinha e colocava a água, que era ajustada para o pH da chuva, e aí a gente avaliava o que tinha lixiviado, basicamente, ok? E aí a gente viu, né, que a gente avaliou fontes de sulfato, orgânico e hydroxychloride, mais uma vez, para zinco, manganês e cobre. E a gente viu que para todos os minerais, a fonte hydroxychloride é a que lixivia menos. Ou seja, quando a gente tem uma chuva e a gente tem um suplemento que tem hydroxychloride, a gente perde menos metal, ou seja, menos zinco lixiviou quando a fonte de hydroxychloride estava presente. É a mesma coisa para manganês e cobre. Quando a gente olha no sulfato, aqui no orgânico, praticamente 50% do manganês e do cobre vai embora com um pouquinho de chuva. Então, isso é muito importante quando o manejo do suplemento mineral é difícil, né? A gente vê que o hydroxy a gente perde menos mineral. Basicamente isso. Então, agora eu vou passar para o Davi. Eu acho que ele vai continuar aqui. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu parar de share aqui. Opa. Olá, pessoal. Oi, Ju. Deu certo aí, Davi? Vou continuar a apresentação daqui, então, tá? Beleza. Obrigado aí pelo... vou apresentar minha tela aqui. Vocês estão... só isso que confirma se estão conseguindo ver minha... Estamos vendo a tela, Davi, mas não a apresentação. Oi. Agora foi. Tá vendo a apresentação agora? Sim. Beleza, eu vou colocar uma ponteira aqui. Pessoal, enfim, vamos... Eu anotei algumas coisas aqui que a Ju já antecipou aqui, que eu acho que é bastante importante, porque é o seguinte, a primeira coisa é que a Ju colocou bastante informação sobre minerais, a importância deles, esses que são mais... que talvez tenham mais risco de ser tóxico, também aqueles que têm mais risco de carência, que é o caso do selênio, no caso de realmente de estar mais em nível de carência, que é o caso do cobre, né? Mas o importante é o seguinte, primeira coisa, acho que é um ponto importante, a dieta ou a forragem justamente é a principal fonte de nutrientes, e entre eles os minerais. É claro que dependendo de algum mineral, o suplemento pode trazer um ajuste para conseguir cumprir aquela necessidade, ou seja, o requerimento total do animal. Então a gente tem que lembrar que na fonte suplementar, a gente está querendo trazer
esses minerais, esses metais, que são os metais, por exemplo, no caso, os microminerais, como o cobre, o zinco, o manganês, selênio, para atingir o nível adequado para que o animal consiga ter a performance adequada, o desenvolvimento adequado, tenha todo o metabolismo, a fisiologia dele funcionando da maneira correta. E é claro, se é um animal que está em alto desempenho, ou então que está em condições de estresse de manejo, ou então uma condição de estresse térmico, talvez a necessidade de alguns microminerais seja maior, devido a toda a alteração da fisiologia desse animal. Então, a gente também está querendo que esses metais cheguem no animal na quantidade correta. Mas para chegar na quantidade correta, uma coisa que a Ju colocou aí bastante pontual é o seguinte: a gente percebe que, uma vez que gado de corte ao redor do mundo, principalmente gado de corte em pastejo ou em manejo aí em ambiente outdoor, externo, a gente acaba trabalhando com uma suplementação aí que seria essa free choice, essa suplementação de sal mineral à vontade, ou então de alguma certa forma controlada aí por ingestão. E nele a gente está, e dessa forma é importante o manejo da suplementação mineral, ou seja, garantir que o animal receba aquela quantidade é bastante importante. E ela colocou 2 pontos interessantes aí, que o primeiro ponto é que o tipo de sal mineral, o tipo de fonte mineral, faz diferença aí na escolha preferencial ou na ingestão, no caso aí de bezerros. Então, ou seja, dentro da hora que você oferece 3 fontes, os bezerros ali estão preferindo uma entre outras. Então, se é 2 fontes e nada, ele está preferindo uma fonte entre outra. E da mesma forma, ela também colocou aí que na condição de chuva, ou então aí de umidade, de água presente no suplemento mineral, algumas fontes vai garantir que essa quantidade de metal no final ali esteja disponível. E a gente está gastando. Então, ou seja, o produtor ali que está comprando mineral para garantir que aqueles animais naquela categoria tenham esse ganho, é importante que isso esteja acontecendo. Então, assim, a gente está percebendo que fontes têm diferenças. E meu ponto aqui é trazer realmente o impacto dessas diferenças também em um outro lado, que também é agora no rumen, mas mostrar mais próximo aqui essas diferenças. Porque, no fim das contas, no intestino do animal, e principalmente na porção inicial, ali no intestino delgado, no duodeno, jejunilho, é onde está os locais de absorção desses metais. E esses metais, principalmente no caso do cobre, do zinco, do manganês, no selênio um pouquinho diferente, eles têm que estar numa forma livre, na forma iônica para ser absorvido. Ou seja, a fonte mineral nada mais vai fazer do que realmente entregar esse metal lá para ser absorvido. Agora, como tem diferenças em fontes, a quantidade de metal chegar lá pode variar, e além disso tudo, dependendo dessa instabilidade, da força da molécula, da estrutura da molécula, vai fazer com que esse metal seja liberado em momentos anteriores ao local de absorção, fazendo com que a gente acaba tendo que ele cause um antagonismo, uma reação com outras moléculas dentro da digesta, uma reações com outras moléculas dentro da dieta, fazendo com que esse metal não esteja lá disponível para o animal. Então, a gente tem que tomar. Então, assim, essa é a importância. As fontes minerais nada mais vão fazer do que facilitar o manejo, ou seja, um manuseio desses metais para que eles estejam disponíveis para absorção no local certo, de acordo com a necessidade do animal. Porque quanto vai ser absorvido e para que vai ser utilizado, quem define é o animal, não é a fonte. A fonte tem que fazer esse trabalho, levar o metal até o local de absorção. Então, aqui eu estou colocando 3 fontes bastante importantes, porque as 3 fontes aí que a Ju falou bastante. Uma é o sulfato, né, que é bastante conhecido, uma fonte bastante comum, utilizada aí na suplementação. Tem alguns desafios orgânicos, tem alguns desafios, e hidróxido também tem seus desafios. Mas o interessante é mostrar aqui o seguinte: o sulfato, ele tem, por exemplo, a gente vai usar aqui sempre uma fonte de cobre, tá? O sulfato de cobre, por exemplo, vocês podem ver, ele está ligado o cobre com a molécula de sulfato através de uma ligação iônica, né? A gente vai discutir um pouquinho essas diferenças. Essa ligação iônica, ela é uma ligação fraca, ou seja, uma umidade aqui acaba já causando o quê? A dissociação dessa molécula, ou seja, liberando o cobre. Então, se a gente olhar ali aqueles dados da lixiviação e principalmente os lados de palatabilidade, algo em liberar esse cobre, ou zinco, ou manganês aqui, faz com que o animal não queira comer.
ou então faz com que a chuva carregue mais longe, ele carregue para fora do suplemento, ou seja, ele chivie mais o cobre, o manganês ou o zinco. Por quê? Porque ele está livre. Então, isso não é de alguma forma, está tendo um efeito negativo aí na palatabilidade e também aí na capacidade de manter o metal lá após algumas quantidades de chuva. Daí o que acontece? Para evitar que eu tenha essa separação, para garantir que essa molécula mantenha-se intacta e esse metal seja disponível no lugar certo, na década de 70 foram desenvolvidos os orgânicos, né? Então vocês podem ver aqui, os orgânicos estão ligados aqui agora para uma ligação covalente. No caso desse, até formando um quelato, que é famoso, né? Que é esse gancho aqui, tá vendo? Então, pessoal, quando os orgânicos foram desenvolvidos, você pode ver que por ser uma ligação covalente mais forte, protege melhor aqui a molécula de metal. Ou seja, a chance de garantir que esse metal vai ser entregue no lugar certo aumentou. O problema, de alguma forma, assim, não é verdade o problema, qual que é os prós e o contra? Com as moléculas orgânicas, claro que existem vários tipos, e vai variar, algumas só vai ter uma porção orgânica, outra inorgânica, algumas são maquelato, outras não. Algumas são vários peptídeos, outras são só um aminoácido único, depende das moléculas. Mas no caso aqui, só para mostrar para vocês, é que como essas moléculas são muito grandes comparada com o sulfato, veja só, a concentração do metal diminui. Pode ver que, por exemplo, um sulfato de cobre ao redor de 25% cai para 10%, dependendo da molécula orgânica, ou 15%. Ao redor de 20%, dependendo da outra molécula. Mas, assim, é bem menor. E por quê? Porque a molécula é muito grande. Então, de alguma forma, aumenta custo. E junto com isso, querendo ou não, aminoácidos são nutrientes únicos e de alto valor biológico. Ou seja, são caros comparado com sulfato. Isso aumenta ainda mais o custo. Então, com os orgânicos, a gente conseguiu, dentro da suplementação animal, em especial bovinos, a gente conseguiu tirar uma parte do sulfato, ao redor de 25% a 30%, mas nunca 100%, porque o custo é muito alto e o retorno de investimento não acontece de uma forma adequada, não fica, vamos dizer, a lucratividade da troca acaba não sendo tão positiva. Então, nesse jeito, grande parte dos orgânicos traz um benefício, mas na suplementação geral a gente acaba substituindo de 20% a 30% dos sulfatos. Mas isso mudou na década de 90 com o desenvolvimento das moléculas de hidróxido, porque a diferença aqui é o seguinte, vocês podem ver que o hidróxido tem ligação covalente, mas eles estão ligados a não moléculas orgânicas. Ou seja, não é esse montão de molécula aqui. Então, por ter ligação covalente, possibilitou que a gente esteja realmente ligações mais fortes que a iônica. Mas ainda mais do que isso, possibilitou que não tenha aminoácidos ou lipossacarídeos, seja qual for mais em especial, aminoácidos, proteínas ou peptídeos, o que não onera tanto o custo. E ainda, por não ter aminoácidos e peptídeos ou proteínas, fez com que a concentração aumentasse. Ou seja, a concentração de metais no hidróxido é muito maior, inclusive, do que os sulfatos, o que acaba realmente sendo muito positivo para custo. E com os hidróxidos a gente conseguiu fazer esse caminho na nutrição de ruminantes, em especial gado de corte e gado de leite, de levar a substituição total do sulfato. Porque como a gente viu nesses dados inicial da Ju, o sulfato está a primeira coisa, por ele ser muito solúvel, a solubilidade ser alta, altamente reativo, ele está impactando em ingestão, palatabilidade e escolha de suplemento, e além disso tudo, ele também está impactando a perda dentro de um suplemento mineral quando tem contato com umidade ou uma quantidade de chuva. Então é importante levar em consideração que isso tudo está acontecendo antes da absorção. Então tudo isso está impactando o fato de que lá na frente menos metal vai estar disponível. Ou seja, se tem um animal que está precisando de cobre para fazer todo o desenvolvimento muscular dele de ganho de peso, não vai acontecer. Uma vaca que está precisando emprenhar ou desenvolver um bezerro ali, gerir um bezerro, ter uma gestação normal, não vai acontecer. Ou seja, vai estar deficiente de alguma forma. Então, ou no mínimo, vai estar sendo gasto dinheiro, porque está indo para o ambiente, em vez de estar indo para o animal. Né? Então, além de estar sendo um gasto à toa, está gastando dinheiro à toa, né? O investimento não está sendo feito da forma correta. Além disso tudo, está contaminando de alguma forma o ambiente. E realmente, zinco e cobre pode ter alguns pontos negativos aí no que diz a parte ambiental. Tá?
Então, eu só quero trazer aqui, pessoal, para a gente dar uma olhada de perto nessas diferenças, para a gente não esquecer o que significa o fato de ter ligação iônica e covalente. Para isso, eu vou trazer aqui, pessoal, um exercício. Vamos pensar no sal de cozinha, tá? No cloreto de sódio, né? O que acontece quando o cloreto de sódio dissolve em água? Para pensar. A primeira opção que o cloreto de sódio se dissolve, mas a molécula de sódio de cloro não dissocia? Ou opção 2, se além da dissolver, além dele se misturar na solução, você também tem a dissociação, ou seja, você tem o cloro e o sódio separando. E a resposta é 2. É sim, a gente tem a dissociação, tanto que a gente tem até condução, a gente consegue fazer uma condução elétrica ali, porque você tem íons separados, tem íons livres ali de sódio e de cloro, né? E por que isso? Porque as ligações são iônicas, são ligações fracas. Então, em solução aquosa, pH neutro, você já tem a dissociação, né? Agora vamos fazer outra coisa, vamos pensar que nem no caso aqui, o açúcar, né? O açúcar aqui, a sacarose. O que acontece? Opção 1, você só tem o quê? A molécula se dissolve, ou seja, as moléculas de sacarose se dissolvem da água e ali ficam em suspensão. Ou você tem uma dissociação, ou seja, você vê todos aqueles carbono, hidrogênio e oxigênio realmente separando um do outro só por ter colocado em água em pH neutro. E a resposta é 1. Para a gente ter essa separação, né, ou seja, ele se dissolve, mas não dissocia, porque as ligações são fortes. Né? Então, o primeiro caso do sal de cozinha é o sulfato de cobre, é um sal. Ele dissocia em contato com umidade. Agora, no caso 2, aqui a sacarose, é o exemplo clássico dos hidroxi e dos orgânicos. Ligações fortes, eles não se dissociam fácil. Boa noite, professor. Boa noite aí, pessoal. Eles não dissociam fácil. Eu não sei se é alguma pergunta, fica ouvindo a boa noite, mas de qualquer forma acho que a gente vai fazer no final, né, Caio? Quem tiver pergunta, por favor, fazer no chat aí escrito e no final a gente faz por eles. Legal. Então, assim, essa aqui é a mensagem. Então, para conseguir ter uma separação dos íons, aqui dos átomos dessa molécula, a gente vai precisar mexer com temperatura ou então com pH. E é esse que é o negócio do orgânico e dos hidroxi. Quando a gente grande parte dos orgânicos e dos hidroxi, que quando chega no abomaso do animal, que o pH é 2, você já está tendo uma dissociação total, ou seja, está liberando o metal para ser absorvido lá na frente, né? Então, assim, lembrando, então, ligação covalentes mantém átomos juntos quando a substância dissolve, mas ligações iônicas permite que os átomos sejam liberados. E a gente tem que ter com maior cuidado. Se você quer cobre, zinco e manganês, ou ferro, ou seja, qualquer átomo do metal para ser absorvido lá no local certo e não antes, a molécula tem moléculas que vão te entregar isso, tem moléculas que não. É o caso que a Ju deu de exemplo. É como se fosse vou usar qual tipo de adoçante ou açúcar. Não importa, no final tudo vai adoçar. Mas assim, um vai garantir mais do que o outro, um vai ter mais ciclos do que o outro, e pelo que a gente está vendo, vai ter umas reações aí, perdas, né? Eu não vou entrar em detalhes muitas coisas, porque a gente começa a ter perda até de vitaminas. A gente tem não só palatabilidade, então toda essa reação já começa com a própria reação com a umidade do ar. Então a gente está tendo perdas ali. E tudo isso lá no final vai significar menos metal disponível para o animal absorver. Tá? O que eu quero trazer aqui é o seguinte, pessoal, até para a gente concluir aqui algo que acontece com o tipo de molécula. A Ju colocou bem ali, né? Ela contou do efeito na palatabilidade, na escolha do suplemento, ela colocou também aí na lixiviação. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal, quem trabalha aqui, claro que o foco é gado de corte, mas todos que trabalham com ruminantes são bastante familiares com duas coisas que eu coloquei nesse slide aqui. A primeira é o seguinte, o que é isso aqui? Isso aqui é um pé dilúvio. O que a gente coloca no pé dilúvio? Geralmente sulfato de cobre, também de zinco. Então você coloca sulfato de cobre aqui 2, 3, até 5%, para quê? Porque a gente sabe que o sulfato de cobre é altamente solúvel, ou seja, você quer cobre livre para matar as bactérias, para tratar o casco da vaca aqui que está com polodermatite digital, com dermatite digital aqui. Ou seja, você quer controlar micro-organismos que estão causando doença no casco. Por quê? Porque o sulfato de cobre, por exemplo, ou de zinco, são altamente solúveis em água.
Ele libera zinco e cobre. Se você quer matar a bactéria aqui, por que você está colocando sulfato de cobre e zinco? Tá? Então, essa é uma pergunta. Né? E a outra coisa que a gente sabe, por exemplo, é só olhar na internet, com esses problemas de resistência bacteriana, as superbactérias, as bactérias de hospitais, no caso de alta resistência. Sulfato de cobre. Ou seja, põe cobre que mata tudo. Né? Então, assim, realmente. Então, se você quer um cobre para matar a bactéria aqui, você não gosta. A pergunta aqui é para causar, né, fazer um desafio, né? Por que nós estamos colocando no rumen, então? Só que a ideia é o seguinte: além desses estudos todos que foi feito ali com a Ju ali na Flórida, etc., com o John, também alguns estudos a gente está fazendo para olhar justamente o que está acontecendo no nível ruminal, né? E a gente sabe que cobre é um bom, e zinco é um grande antimicrobiano, né? Utilizado aí para matar justamente algumas bactérias que a gente às vezes não consegue atuar com antibiótico normal, uma vez que tem essas resistências, etc. Né? Então, assim, trazer alguns exemplos aqui, alguns estudos, só para mostrar. Aqui foi um estudo feito aí lá na Colorado State, né? Com o pessoal da Colorado State, com o Terry Engel e o Jerry Spears aqui, com o grupo deles, alguns estudantes, alguns colegas aí, tá? Mas o interessante é o seguinte, aqui a ideia é muito simples. Foram 8 animais receberam bolos de cobre, zinco e manganês, 20 ppm, 60 ppm, 40 ppm, ou de sulfato ou de hydrox. No caso, o nosso produto da Tral Nutrition, Intellibon, né? E receberam bolos e de hora em hora foram coletados fluido ruminal para identificar a quantidade de cobre que estava realmente na parte solúvel ou não. Então, identificar justamente o que tinha de cobre reativo ali, ou então que estava intacto. Né? Então, só para uma animação aqui mostrando que os animais receberam bolos, foi coletado a amostra, centrifugado, separada a parte solúvel da parte sólida, e foi identificado aqui a quantidade de cobre e zinco disponível aqui. Então, aqui, pessoal, e de manganês. Eu vou colocar só o cobre e o zinco aqui, porque, na verdade, o manganês também segue a mesma curva, mas o manganês não é antimicrobiano, assim como o cobre e o zinco, nos níveis que a gente suplementa. Tá? Então, aqui só para mostrar aqui, pessoal, a partir da hora 0 foi feito bolos, e a cada 2 horas foi coletado líquido ruminal e feito a separação da parte solúvel e da parte não solúvel. E olha que interessante, olha que você compara o hydrox em azul escuro com o sulfato em azul claro, você vê tendo uma curva aqui que cresce nas primeiras horas e depois vai reduzindo. Ou seja, durante várias horas, comparando as fontes de sulfato, seja de zinco ou de cobre, com as de hydrox, você vê que tem muito mais cobre reativo, zinco reativo, ou cobre livre no rumen, zinco livre no rumen, do que quando tem com hydrox. Ou seja, a molécula são diferentes. E no pH ruminal, já está, no caso de sulfato, uma liberação muito grande. Que é a mesma coisa que provavelmente está acontecendo nos suplementos, lá dos experimentos da Flórida que a Ju mostrou, e também é a mesma razão pela qual, em contato com a água da chuva, está sendo liberado. Ou seja, nós não queremos. Agora a pergunta é: tá bom, beleza. A fonte está liberando mais cobre e zinco no rumen. O que significa isso? Está tendo algum problema? Então, outros experimentos. Isso aqui foi um experimento feito lá no High State, conduzido pelo Dr. Wise. Né? Para quem não sabe, o Dr. Wise é um dos maiores nomes em micromineral. Inclusive, ele é o responsável do capítulo de micromineral do NRC, de gado de leite, que foi lançado há um mês atrás, o novo, agora depois de 20 anos. Tá? Ele continua sendo, né, o autor, então é um nome bastante forte aí na área. Mas para mostrar aqui um experimento bastante interessante, aqui usando vaca de leite, tá? 18 vacas múltiplas, né? Que foram aleatoriamente colocadas em uma dieta, uma dieta com mais forragem, uma dieta com menos forragem. E dentro dessas dietas, as vacas receberam de 2 sequências mineral, de sulfato para Intellibon e de Intellibon para sulfato. Recebendo uma suplementação de 10, 35, 33 ppm, cobre, zinco, manganês, tá? Para suplementar o que tinha análise de forragem, sabia o que tinha que se suplementar para atingir os requerimentos, né? E essas vacas foram suplementadas. Então, assim, aqui só um design aqui do modelo, né? Por um período de depletion aqui de 16 dias sem suplementação. Daí elas começam a receber a suplementação e no final são colocadas aqui dentro vamos dizer, dos currais metabólicos aqui para fazer a coleta total de urina e fezes aqui, para entender justamente aí o que realmente
a digestibilidade dos nutrientes de maneira geral num efeito dentro das dietas e do tipo de mineral. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente coloca numa dieta ou de mais forragem, seja uma dieta de menos forragem, uma de mais forragem, a gente percebe que as dietas os animais que receberam sulfato comparado tiveram a digestibilidade da fibra do NDF aqui menor comparado com aquele com Intellibon ou com o Hydrox. E essa diferença foi ainda maior em dieta de forragem, ou seja, onde tem mais fibra, a diferença foi ainda maior. Em média, 2,2%. Ou seja, esse experimento mostrou que talvez aquele fato de a gente ter cobre, zinco livre está causando um efeito numa população bacteriana aqui que talvez está levando uma diferença aqui em digestibilidade de fibra, né? Só para dar uma ideia, a gente sabe, isso de acordo lá com o pessoal da Michigan State, do Dr. Mike Allen, que para cada ponto, ou seja, para cada 1% aqui, para cada ponto percentual, em caso de vaca de leite, a gente está falando ou para mais ou para menos, a gente está falando aqui ao redor de 250 ml de leite. Ou seja, a gente está falando de 2,2 aqui, ao redor aí, no caso desse experimento, em média aqui, essas vacas de leite, só por conta do tipo de suplemento mineral que está colocando, elas estão fazendo uma perda aí, ou então deixando de ganhar aí ao redor de 700 ml de leite só por conta da fonte mineral. Isso aí para ter em mente mais ou menos o que significa uma perda ou um ganho de digestibilidade da NDF, tá? Então, assim, vários experimentos foram feitos. E a gente até fez uma meta-análise disso aqui. Então, aqui tem vários. Alguns com gado de corte, alguns com gado de leite. No início foram feitos in situ, mas no final aqui total collection, ou seja, a metodologia utilizada para identificar a digestibilidade aqui da NDF, a mais sensível é a total collection, então ela sim estaria mostrando de melhor forma. Então, várias publicações aqui só para entender o que realmente a gente estava observando aqui, né? Então, de maneira geral, a gente mandou isso aqui ano passado. Com todos os experimentos, a gente percebe que a digestibilidade da fibra, quando comparado com o sulfato usando o Hydrox, a gente consegue aqui entre 2 a 4 pontos aí, né? Em média aí ao redor de 3 pontos percentuais aí, ou seja, algo que vai rodar aí representa ao redor de meio a 1 litro de leite, tranquilamente, dependendo da dieta mais, menos, mas só para ter uma ideia aqui. Isso aqui chama bastante atenção, né, pessoal? Ou seja, tomamos uma decisão de usar uma fonte mineral, primeiro, ela afeta de palatabilidade, porque você está já fazendo com que os animais prefiram uma coisa do que outra. Você tem chance de perder ela lá no coxo, porque se chover, a umidade está levando embora. E ainda, pensando que os animais, grande parte do gado de corte que recebe suplementação em coxo, está em pastejo e necessita desse pasto para trazer nutriente, ou seja, pasto tem bastante FDN, dependendo da época do ano ainda mais FDN do que a gente quer, faz com que a gente ainda está tendo uma perda aí na produção, na digestibilidade dessa fibra, que pode resultar em alguma coisa, em alguma perda aí, né? Então, a gente está querendo, em vez de estar otimizando, maximizando a digestibilidade de fibra, dependendo da fonte mineral que a gente utiliza, a gente está realmente reduzindo isso. Então, tem um ponto importante. E isso aqui só tem a ver por conta da fonte. Não é porque a fonte é mais estável, mais solúvel ou não do que a outra. Então, olha que interessante. A decisão. Então, nós, como técnicos, nutricionistas, veterinários, nós, como técnico na fazenda, junto com o cliente, ou com a fábrica de ração, ou com a fábrica de suplemento, temos decisão a ser tomada aqui. Aqui é uma ferramenta na mão. Assim como a gente vai gerenciar manejo de coxo, dimensionamento de coxo adequado, cobertura de coxo, quantidade de nutrientes no suplemento, formulação do suplemento, a decisão da fonte de mineral tem um impacto grande aqui. É sensível, mas de grande magnitude. E é um detalhe, porque a gente está falando de poucos miligramas, né? Então é para ter atenção. Isso aqui que eu acho que é importante a gente estar trazendo. Vocês viram, palatabilidade, lixiviação e agora digestibilidade de fibra, né? Só vou colocar mais um dado aqui para vocês, a gente já caminha para o final, que é um dado também é feito aqui, né? Foi o Otávio, né, que está lá no Colorado State, um trabalho de doutorado dele, acabou de sair a publicação, coisa de um mês atrás, né? Um outro dado aqui usando uma dieta de bastante forragem para mostrar realmente o efeito disso, não só na digestibilidade, mas isso aqui realmente acarreta algo na produção de ácido graxo. Porque assim, se você digere menos fibra,
E lembra assim, qual que é a grande vantagem dos ruminantes? É a digestão de fibra. Tem o rumen porque ele consegue digerir algo que os outros animais não conseguem. Ou seja, eles quebram a fibra da dieta, a FDN, por exemplo, e isso vai virar ácido graxo volátil que vai ser transformado lá na frente em leite, ou ganho de peso, ou reprodução, ou saúde, ou seja, mais energia disponível, né? Então, essa é a vantagem dos ruminantes. Então, aqui a gente vai fazer para ver realmente se isso está coerente, ou seja, realmente, hidroxi é mais estável, ou seja, interage menos no rumen, ou seja, maximiza ou otimiza a digestibilidade de fibra, ou seja, tem mais ácido graxo disponível. Então, aqui foi feito experimento, não vou entrar em detalhe aqui realmente do materiais métodos, né? Mas a ideia é justamente, foram testadas aqui numa dieta de alta fibra, vocês podem ver aqui que mais ou menos 90% da matéria seca era feno, tá? 5% aqui, mais ou menos 9% aqui era farelo de soja e polpa de beterraba, mas aqui mostrando, colocando 8, 60 e 40 miligramas de cobre, zinco e manganês por quilo de matéria seca. Então tem o delineamento todo aqui, mas vamos ver o que aconteceu justamente aqui. Eu até coloquei as tabelas da própria publicação. Aqui está a digestibilidade dos nutrientes, tá? Da matéria seca, a FDA, FDN e proteína, tá? Olha que interessante, pessoal. Afetou muito a FDN. Você pode ver que os hidróxidos tiveram para todos esses nutrientes bastante. E interessante, não só também, mas também proteína bruta, tá? Então, tem coisas aqui que realmente, ao você colocar uma quantidade de cobre livre, vocês podem ver que não foi muito. Foi só para acabar de suplementar o que falta na dieta. Né? 8, 50, né? 8 de cobre, 50 de zinco. Mas assim, isso aqui já foi suficiente para causar uma mudança na digestibilidade de nutrientes aqui. E no final, a gente percebe que realmente teve um efeito na produção total de ácido graxo, sem alteração de pH, ou seja, tem um efeito aqui, né? Então tem menos ácido graxo sendo produzido aqui pelos animais, por esses bois aqui que comeram um suplemento com sulfato comparado com um suplemento com hidroxi, né? Numa dieta de alta forragem, que é bastante realidade nossa aí no Brasil, né? Animais em pastejo, alta forragem, né? Então, assim, puxa vida, olha quanta coisa Isso a gente não está nem falando de biodisponibilidade, hein? A gente só está falando do que a fonte já está causando antes do metal estar lá para ser absorvido, né? Na palatabilidade, estamos falando ali na lixiviação e agora no rumen. Não começou nem a absorver ainda, nem chegou no intestino, tá? Então, pessoal, isso foi um dado lá. Vou trazer outro dado aqui. A Josiane, que é a Josi é pesquisadora nossa aí na Trau Nutrition no Brasil, lá com o pessoal de Jaboticabal e do APTA, com o Gustavo, com o pessoal lá, fizeram um experimento aqui usando uma realidade bastante brasileira, porque já sabia dos dados de gado de leite. Então, aqui, olha que interessante. Animais, a gente sabe muito bem, em transição de fase, saindo de e a gente sabe, entrando numa suplementação de um proteico energético aqui, justamente no momento que a gente sabe que tem pouca forragem e forragem de baixa qualidade. Essa é a realidade do Brasil. Geralmente, nesse momento do ano de transição aí, os animais ou ganham muito pouco peso, ou até não ganham peso, ou perdem peso. Então, nesse momento, existem estratégias suplementares, que é justamente os suplementos proteico energético, com nível de proteína ao redor de 25%, 65 de NDT, que é mais ou menos para suplementar 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Então, o animal, aí, em geral, está comendo 1,5 kg de suplemento, né? E aqui foi muito simples o experimento. Foi utilizado uma parte canulada para ver a parte ruminal e uma parte com mais animais para ver a parte de performance, porque realmente com 8 animais canulados aqui a gente não ia conseguir ver resultado, se tinha algum resultado em ganho de peso, em performance, né? Qual foi a diferença do suplemento? Recebendo sulfato ou Intellibond. Lembrando que o suplemento desse aqui também já tem monenzina, tá, pessoal? A gente sabe que já tem um efeito ruminal, mas é ambos os tratamentos, né? Mas já existe um efeito, uma seleção bacteriana aqui, tá? Então, aqui colocou o sulfato ou o hidrox, né? O que a gente recebeu aqui, ó? No período de 90 dias, mais ou menos 5 quilos aqui de diferença de ganho de peso. Ou seja, aquela energia que está sendo gerada, ou seja, aqueles nutrientes que estão sendo mais a digestibilidade aumentada, ou seja, mais disponíveis, ou seja,
está produzindo mais ácido graxo volátil ou mais proteína microbiana, tem algum momento aqui, está resultando em mais ganho. Assim como a gente pode ter visto, eu não coloquei os dados de gado de leite, a gente vê em produção de leite, como eu citei o Mike Allen aí, 250 gramas por ponto, em 90 dias aqui, no caso de uma suplementação energética proteica, numa fase de qualidade de forragem baixa e de oferta de forragem baixa, teve um efeito interessante aí de ganho de peso, tá? Então, em 90 dias você teve isso. A publicação não está pronta ainda, mas foi mandado o resumo aí no Animal Science ano passado. Mas mesmo a publicação não estando pronta, eu vou adiantar alguma coisa. O que a gente descobriu aqui? Tá? Nesse experimento, a gente descobriu o seguinte: isso aqui é microbioma, tá? É para ver aqui realmente a diversidade das populações microbianas dentro do rumen. E olha que interessante, em preto a gente vê do IntelliBond, do Hydrox. E em azul a gente vê do sulfato, tá? Então os animais canulados ali nos mostrou isso. O que isso quer dizer? Que, na verdade, animais que têm menor diversidade são mais eficientes. A gente já sabe disso. Então, o IntelliBond confirmou isso. Então, quando a gente usa um aditivo, por exemplo, um antimicrobiano, ou algo que seleciona a bactéria, é isso que a gente busca, diminuir a diversidade. Mas não precisa ser só um aditivo, porque a gente está mostrando aqui que só a fonte mineral já causa um efeito. Se você usar uma fonte muito solúvel, que é o caso do sulfato, você está fazendo com que a diversidade aumente, ou seja, você não está movendo o animal para ser mais eficiente, você está movendo ele para ser menos eficiente. Tá? E depois nisso, ainda muitas coisas não se sabe, né? Mas várias populações aqui com diferenças estatísticas aqui muito grandes, né? Então a gente vê que a abundância de algumas populações bacterianas, principalmente no que estão relacionadas aí à degradação de carboidrato estrutural, não estrutural, e também um pouco da retenção de nitrogênio, degradação de proteína, foram alteradas. Então tem muita coisa ainda para a gente aprender. Então a mensagem aqui é o seguinte: a fonte mineral muito solúvel, ela realmente vai liberar cobre e zinco no rumen. Isso vai fazer com que esse cobre e zinco livre tenha um efeito realmente antimicrobiano em certas populações, que vai afetar a degradação ou a digestibilidade de certos nutrientes, em especial os carboidratos estruturais, e vai resultar em menos produção de ácido graxo no rumen, e vai resultar em menos performance, seja leiteira ou seja também de ganho de peso. Além que o fato de estar liberando no rumen, e a gente não vai entrar no detalhe aqui agora, você vai estar criando antagonismo e reações com outras substâncias ou outras moléculas. Ou seja, vai ter menos cobre e menos zinco disponível para absorção lá na frente. E daí vai ter o efeito negativo de ter menos cobre e zinco, que vai ter impacto grandíssimo em gestação, qualidade de espermatozoide, qualidade de ócito e também aí saúde dos animais, processo inflamatório, etc. Esses dados também a gente tem desenvolvido o deck deles aí, para mostrar realmente a leitura do impacto da fonte de micromineral dentro do sistema, aí, seja de gado de corte ou gado de leite. Tá? Então a mensagem é muito simples mesmo, pessoal. Essa que eu quero deixar para vocês no final é o seguinte, colocando o que ajuda desde o começo, ou seja, a fonte mineral já começa a liberar. Por exemplo, você tem aqui é só uma fonte de mineral, isso aqui é sulfato de zinco puro. Só a umidade, ele é totalmente higroscópico. Só o fato de ter umidade aqui, você já tem zinco livre. Esse zinco livre, na hora que você faz um suplemento mineral, um premix, aí, ó, já começa a causar problema de empedramento e a gente já sabe que vai afetar a palatabilidade. Só que às vezes a gente está fazendo aterração peletizada, colocando mais estruturas aqui como óleo, gorduras, outros ingredientes, fazendo que você tenha cada vez menos zinco. Isso afeta a palatabilidade em ingestão, afeta a densidade de fibra no rumen, menos zinco disponível. Até a hora que chega na hora do local de absorção, a quantidade de zinco que você gostaria não está disponível, fazendo com que algumas funções vitais, produção, crescimento, produção de colostro, qualidade do colostro, saúde, seja impactada, né? E ainda, o fato de não estar disponível vai reto, ou seja, vai para o ambiente. Ou seja, você tem mais zinco ou cobre ou manganês aí no ambiente, que isso pode ser um problema. Querendo ou não, vários mercados, aqui onde eu estou na Europa, é crucial hoje a leitura de quanto está indo de cobre e zinco para o ambiente, mas principalmente de fósforo, porque também o fato dessas moléculas ser solúvel, no rumen, elas vão reagir com o fitato e não vai deixar o fitato liberar o fósforo, que vem disponível das forragens. Ou seja, menos fósforo para a vaca, mais fósforo para o ambiente, e fósforo é um poluente bastante complicado em várias regiões. Aqui na Holanda é seríssimo isso. Os produtores de leite de corte são
taxados por fósforo. Eles são cotados por fósforo. Os rebanhos não podem aumentar numa fazenda por conta da quantidade de fósforo que é produzido ou colocada no ambiente, né? Só para dar como exemplo. Mas isso, em outras regiões, também está virando uma orientação, porque é um problema ambiental, né? Então, a mensagem final aqui é justamente isso. Moléculas de minerais que têm ligações fracas, ou seja, weak bonds, têm mais solubilidade e são mais reativas. Ou seja, oxidam mais, antagonizam mais, são menos estáveis, reduz palatabilidade, diminui disponibilidade de nutrientes, diminui a absorção e vai diminuir performance e saúde lá na frente. Tá, pessoal? Então, essa que é a mensagem que eu queria deixar. Daí, Ju, eu coloquei o sumário aqui, que também que você tinha preparado, só incluí mais um dado no final. Obrigada, Davi. Só para você sumarizar a parte dos meus slides, basicamente queria passar para vocês que a gente tem que sempre estar atento que tem macro e microminerais, eles são diferentes por diferentes razões, né? Basicamente por causa da necessidade de cada um. A gente também tem que prestar atenção à palatabilidade e solubilidade. Acho que o Davi deu um show aí explicando a diferença entre as fontes e como que elas afetam, né, os dois fatores. E pelos estudos que a gente desenvolveu na Flórida, a gente vê que bezerros têm maior preferência pela fonte hydroxychloride. E ela também parece ser mais resistente à chuva, ou seja, a gente tem uma menor lixiviação, ou seja, o produto vai ficar ali. E também tem uma maior estabilidade, menor solubilidade dos minerais hidróxidos, que reduzem os efeitos negativos na digestibilidade da fibra e os outros nutrientes. Isso aí, é tudo consequência da molécula. Olha que interessante, né? Então, assim, e eu acho bom ficar claro aqui, pessoal, que só isso já faz uma tomada de decisão, né? Eu tenho um sistema de produção, né? Que é importante o consumo do meu suplemento. Ele vai resultar, por exemplo, nos dados de Creep Feed que a Ju mostrou. Por que uma pessoa suplementa Creep Feed? Porque ela quer ganho de peso do bezerro, ela quer que ele desmame mais pesado, porque isso vai ter melhor resultado no confinamento, que vai ser um boi mais precoce, etc, etc. Né? E aí você tem uma escolha que a ser feita. Aí você coloca o suplemento ali para a vacada, no ambiente, tudo, você vai ficar perdendo metal, você sabe que tem um efeito da quantidade de ingestão de metal na reprodução, na saúde, no desenvolvimento dos animais, e ainda a gente colocou um dado a mais aqui, que é mostrar que também esses metais livres, que estão afetando a palatabilidade, estão indo embora com a chuva, pode afetar a digestibilidade da fibra, que vai resultar, que pode acarretar menos performance também para o animal. Tá? Então, só vou deixar um caso aqui, pessoal. Esse aqui é o nosso website. A gente tem o healthlife.com. Aqui eu convido todos a participar. Tem bastante artigo. Acabei de colocar um artigo novo aqui a gente acabou de participar do lançamento do novo NRC ligado de leite. Acabamos de colocar um artigo lá, porque ainda não está disponível. Convidamos semana retrasada o BioWise para a palestra. Então, a gente tem feito bastante coisa. É mais voltado para o gado de leite esse. 2022 agora vai estar tendo também o Health Life Court, tá? Então a gente vai estar conseguindo colocar mais informações. Mas tem muita informação geral de minerais aqui, de outros aditivos, das nossas tecnologias, algumas calculadoras aqui de custo, retorno investimento de tecnologias, bastante informação técnica. Então fica disponível aí para vocês. É só se inscrever no site e baixar essas informações, tá, pessoal? E aqui também meus contatos, tá, de onde nós estamos, os sites e o e-mail. Estou à disposição sempre, também no LinkedIn. Por favor, pessoal, é sempre um prazer estar conversando aí com vocês da Conapec e interagindo. Não deixe de entrar em contato. E eu coloco o da Ju aqui. Bom, Davi e Juliana, então, agradecer demais pela palestra em nome da Conapec, desculpa o imprevisto aí, ninguém esperava isso. Bom, eu vou dar sequência, eu vou fazer as perguntas do chat. Antes, eu tinha uma pergunta minha. Eu não sei se vocês sabem isso por não estarem aqui, mas vocês sabem qual que é a situação comercial do hydroxychloride no Brasil? Se é utilizado, se não é, eu realmente não sei. Eu sei bem isso aí, Caio. É utilizado. Só um segundo, eu estou querendo achar os 6 aqui. Eu parei de dividir minha tela. Deixa eu voltar para o... Desculpa, eu estava procurando no Teams, no Google aqui. Caio, assim, o hidrocloride está no Brasil, é utilizado. Ele tem sido utilizado... O hidroxicloride é uma molécula
que foi desenvolvida pela Micronutrients. Desde 2016, a Nutreco comprou a Micronutrients, então, ou seja, faz parte do portfólio de aditivos e, querendo ou não, a Nutreco já era dona da Trau Nutrition, ou seja, a Trau Nutrition é uma empresa de sal mineral, de premix, de suplementos, então é utilizada no mundo inteiro. Então aí, por exemplo, hoje tem vários produtos da linha Bellman que ele já está, produtos também da Trau Nutrition Leite também, mas não só isso, né? Ele é utilizado porque na área de aves e suínos ele tem uma série de benefícios também. Então, ele é fortemente utilizado como antimicrobiano, daí que é o antimicrobiano, entendeu? Como substituto antimicrobiano em dietas de bovinos e suínos. E também tem outros parceiros, fábricas de rações utilizando, vários consultores, Senato Nogueira, consultor de gado de leite, utilizando aí em várias fazendas, pessoal de confinamento também utilizando. Então está disponível, está crescendo bastante o uso aí. Ele só chegou no Brasil para... ele só foi registrado... Porque o Brasil tem problema o Ministério da Agricultura demora registros, né? Tem uma lentidão um pouco maior do que outros mercados, mas desde 2019, final de 2018 já sendo utilizado no Brasil. Tanto o cobre, como o manganês, como o zinco. E muita pesquisa sendo feita aí no Brasil também, né? Então, assim, sempre buscando parcerias, parceiros e oportunidade para trabalhar. Bom demais. Obrigado, Davi. Bom, vou dar sequência com as do chat, então. Antes de você acordar, posso fazer duas perguntas para a Ju, após a apresentação dela? Lógico. Ô, Ju, uma pergunta. Você falou lá do fígado, que nem usar o fígado é um órgão que acumula bastante micromineral e o cobre é um deles, né? Mas, assim, se a gente quisesse... eu fiquei pensando aqui, como a ceruloplasmina é um carregador de cobre, mas ela também é uma proteína de fase aguda, talvez se a gente usar a ceruloplasmina para entender como é o status de cobre do animal, pode causar algum erro se a gente pegar o animal no momento de estresse, pode mostrar que tem... ou ela pode ser utilizada como um marcador do status de cobre do animal? Deve ser uma pergunta muito boa. E é exatamente o que você falou. Como ela vai... A ceruloplasmina, ela carrega o cobre, é um transportador, mas como ela vai responder a diferentes estímulos, tanto estresse como inflammation, não tem como a gente usar como marcador, simplesmente porque tem outros fatores que afetam. Então, não necessariamente a gente pode usar como marcador. Plasma, cobre, concentração de cobre no plasma, às vezes é usado, mas também tem um paper do Claypool de 1975 que mostra que conforme cai, a concentração do plasma não é tão boa quanto a do fígado para indicar se o animal está adequado ou não, simplesmente porque tem um transient, né? Tem um período Entendi. que não é adequado. Ou seja, o fígado seja ainda o prioritário para isso, né? Porque seria muito mais simples, né? Coletar sangue, fazer análise de ceruloplasmina e alguma coisa, entendi. E a outra pergunta, Ju, é o seguinte: naquele experimento dos blocos lá, que foi com os animais pré-desmama, suplementados e não suplementados, foi avaliado pós-desmama? Teve algum efeito de... Porque eu sei pelos experimentos, pelo tipo de experimento que você fez, e o John faz bastante, era comum ver a estratégia pré-desmama para ver o efeito pós-desmama na entrada no confinamento, ou pós-desmama no ganho de peso, performance. Foi avaliado, assim, teve efeito na inflamatório ou de performance ou não? A gente avaliou os animais pós-desmama, se eu não me engano, por 30 dias, mas não teve nenhum efeito de tratamento nesses parâmetros. Se eu não me engano, a gente fez cortisol, aptoglobina e ceruloplasmina e a gente não viu nada. Então, eu nem coloquei na apresentação. Isso é um dado que a gente não tem, às vezes, com a hidróxido. Aquela hora que você estava falando o negócio do Jeff, fiquei pensando nisso. É um negócio que podia olhar com mais detalhes, assim, entender realmente se poderia vir ter um efeito ou não. Uma melhor suplementação, uma melhor fonte antes, o que aconteceria depois. Legal. E exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, mas com 2 níveis diferentes, né? Mas sem incluir a fonte. Então, meu next step seria incluir uma fonte para ver. Mas aí eu mando os e-mails, vamos ver. Beleza. Valeu. Caião, toca lá. Beleza. Vou tocar aqui, então. A primeira pergunta foi durante a palestra do Juliano, mas se quiserem dividir a resposta aí. Existe a necessidade de mencionar espaçamento de coxo para suplementos minerais, mesmo que de baixa inclusão?
Aonde você está vendo? A pergunta está no chat? Tava no chat, mas como eu saí aqui, me mandaram no meu celular. Ah, vi aqui. Tá, então a pergunta sobre o espaçamento de coxo para suplementos minerais. Essa pergunta é boa. E a gente sabe que tem, né? Para confinamento, tem que considerar o espaço de coxo e tudo mais. Mas para mineral, isso não é tão necessário, simplesmente porque a gente tem que pensar no comportamento da vaca em relação a visitas ao coxo. Não existe aquela briga para ir ao coxo de mineral, vamos pensar desse jeito. Então, não necessariamente a gente precisa dimensionar espaço de coxo se está trabalhando com suplemento mineral à base de sal, né? Que é aquele suplemento que vai ficar lá no coxo o tempo todo. Então, é legal você saber o tipo de coxo que você está trabalhando, né? Eu, particularmente, prefiro um coxo menor do que aquele coxo muito grande, simplesmente porque se tiver uma chuva, por exemplo, vai lixiviar, você vai perder mais o suplemento, mas não necessariamente você precisa ter, não existe um guia, né? Vamos usar 30 centímetros por vaca por espaço de coxo, não é igual um confinamento. Não sei se o Davi tem alguma coisa para adicionar aí. Não, eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que o cuidado talvez seja maior referente a outras coisas. Nem você colocou aí para evitar lixiviação, realmente, como esse coxo é coberto, se é protegido. Se é um negócio que é consumido rápido, enfim. Mas tem outros cuidados a ser tomado. Outra coisa que a gente falou hoje é a fonte também, né? Porque às vezes está investindo algo ali no suplemento que não é barato. Dependendo do tamanho da fazenda, são milhões de investimentos em suplementação mineral. Então, são tecnologias que a gente pode escolher. E existem outras tecnologias também no mineral que pode reduzir chance de empedramento, que melhora consumo, etc. Porque, no fim das contas, é garantir o consumo esperado que você quer para o mineral. E talvez, no sentido desses de baixa inclusão, o dimensionamento de coxo não é o mais importante para que se consuma. Tem outras coisas, por exemplo, ingredientes desse mineral, como evitar lixiviação, que pode garantir melhor esse consumo aí, reduzir empedramento, etc. Eu acho que em relação à nutrição mineral, a pasta, uma das coisas mais importantes é o manejo de coxo, não necessariamente espaço. Você tem que saber quanto tempo aquele produto que você colocou lá vai ser, em quanto tempo aquele produto vai ser consumido, quanto cada vaca tem que estar consumindo, e tá lá vendo, verificando, vendo se está sendo, se aqueles targets que você colocou, né, estão sendo checados e não necessariamente o espaço. Acho que isso é menos importante em relação a outras coisas. Mas agora, quando vai para o daí, só para somar, quando vai para os de alta inclusão, por exemplo, um proteinado energético, um proteinado que já vai para 1,5 kg, 2, 3 kg, daí muda a história, né? Porque a gente está fazendo uma alimentação, algo que já tem fonte orgânica em sentido de bastante ingredientes de grãos e cereais, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados aí já com o tamanho, né? Mas sem dúvida no pequeno, né? Estou de acordíssimo. Bom demais, obrigado. Vou para a próxima. Juliana, você sabe se a porcentagem de cobre, zinco e selênio varia muito entre as espécies forrageiras? Eu vi aqui, aí tem mais um pedaço. Um pasto bem manejado consegue suprir as necessidades do animal em relação a esses minerais. Essa é uma pergunta muito boa também. E essa é uma pergunta meio difícil de responder, porque a resposta curta, existe diferença entre espécies forrageiras. No Brasil, isso não necessariamente é um problema muito grande, porque o que a gente faz é trabalhar com pasto plantado, então em um pasto você vai ter uma espécie só. Aqui onde eu trabalho hoje, a maior parte dos animais estão em forragem nativa, então a gente tem uma diversidade de planta muito grande, e a gente vê que cada planta tem uma habilidade de concentrar um ou outro mineral mais que outra. Por exemplo, existe aqui onde eu trabalho plantas que a gente chama de seleníferas, que elas têm a habilidade de acumular selênio. E isso é meio que particular do selênio. Então, assim, sim, existe a possibilidade de, de um pasto ter diferentes níveis de minerais, mas eu acho que isso não é um problema muito específico para o Brasil, considerando o tipo de sistema que a gente tem no Brasil. Em relação a manejo, eu acho que isso não afeta muito, porque a concentração de mineral na forragem está mais relacionada o que está disponível de mineral no solo do que qualquer outra coisa em relação ao manejo. A não ser que você tenha um sistema que faça aplicação de microminerais na forragem.
que isso acontece em alguns países, não necessariamente, eu nunca vi isso no Brasil, mas se esse é o caso, aí sim, manejo da forragem com certeza implica na concentração mineral. Mas mais especificamente, é a habilidade daquela forragem de retirar micronutrientes do solo, que vai implicar na concentração que a gente vê na forragem. Davi, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar? Não, na verdade, um detalhezinho só para complementar, na verdade, esse é o ponto de ter, quando a gente planta, tem uma forragem só, fica muito mais direto, né, do que essas nativas, né? A gente trabalha com, tem 20 tipos de forragem assim, dentro do campo e não tem controle do que tem. Mas, assim, a gente começa a perceber também que existe, por exemplo, hoje tem alguns problemas, você começa a perceber, dependendo... Aqui na Holanda acontece isso, mais no passado, que agora tem mais controle, mas fazendas que trabalham com pé dilúvio todos os dias, com por exemplo, com sulfato de cobre, essa água está misturando com as fezes e vai depois ser utilizada como fertilizante na lavoura, acaba aumentando muito a concentração de certos metais, no caso, por exemplo, do cobre, na produção de milho ou do azevém. E dependendo do tipo do corte, se for muito baixo, se tem contaminação do solo junto, essa quantidade de metal é ainda maior. E se você tem outras espécies, por exemplo, ovinos, que é bastante sensível à quantidade de cobre, pode levar à intoxicação de algumas espécies cruzadas. Então, ou seja, cuidado assim com o manejo realmente de dejeto, com a quantidade de metal, tem uma influência grande no quanto vai estar presente aí em algumas forragens que vão ser utilizadas na dieta. Nossa, que interessante. Nunca pensei nisso, Davi. Legal. Sim, e outra coisa, por exemplo, como ele é antimicrobiano, muitas fazendas aqui vendem energia elétrica, então vai para a produção de gás, né? Vai para o biodigestor. A quantidade de cobre e zinco no biodigestor também manipula a fermentação da microbiana lá, porque lá também é uma fermentação anaeróbica. Né? Então também tem que ter cuidado com isso. Mas isso aí é assim, eu estou falando de casos que vai... Tanto que em alguns lugares já está sendo proibido até usar sulfato de cobre e zinco em pé dilúvio, né? Mas seus cuidados. Mas eu lembro na Flórida de ver, às vezes você pegar assim, uma dieta de vaca de leite basal, tinha 20 já ppm de cobre. E a vaca não sabe, você tinha que tirar cobre e não tinha como. Por exemplo, a vaca não sabe de tanto. Eu lembro de ver algumas coisas meio doidas assim na Flórida já, lá atrás. 20, 18. Ô, Caio. Oi. Vou só fazer 2 comentários aí sobre a anterior lá do tamanho do coxo, né? Tem que ficar atento no Brasil porque os lotes são grandes e as vacas chegam, as dominadoras chegam na frente e vão embora. E as outras chegam, quando vê, as outras já estão indo embora, elas acompanham. Então tem que dar uma observa, como tudo tem que prestar atenção e ver se as que estão chegando no fim estão tendo tempo de ter acesso ao mineral, né? Sobre o tamanho do coxo. Às vezes tudo depende, né? E esse é apenas mais um fator que depende. Quanto maior o lote, provavelmente não, proporcionalmente, talvez você tenha que aumentar o tamanho do coxo, porque a habilidade das primeiras lamber e ir embora é mais rápida e, consequentemente, as que chegam atrasadas vão ter menor chance de ingerir. E aí é um fator positivo para o produto aí, né? Porque com menor quantidade vai ter a ingestão necessária. E sobre os micronutrientes, né? No Brasil, nossos solos são ácidos, né? Em solos ácidos tem menor disponibilidade de micronutrientes. Então, provavelmente, na maior parte das nossas pastos, a necessidade de micronutrientes é maior. Tá? Então, assim, nos sistemas mais intensivos e melhoradores, agora agricultura e pecuária, provavelmente vai mudar um pouquinho. Mas no geralzão aí, as necessidades são maiores proporcionalmente, simplesmente porque o solo é ácido e tem menor disponibilidade de micronutrientes. Mas aí, nesse sentido, Zequinha, mais ou menos um gancho na pergunta do João, a Juliana, acho que ela falou que adubação com enxofre causa uma antagonia, não lembro com o que, né? Ao longo, Caio. Cobre e selênio. Com cobre e selênio. Tá, mas algumas pessoas adubam com enxofre no Brasil, mas muito pouco. Você sabe se tem alguma coisa de nitrogênio, fósforo e potássio? Por exemplo, se em sistema muito intensivo, onde aduba muito com nitrogênio, fósforo e potássio, você pode estar causando uma relação de antagonia?
O problema é que a maior parte dos fertilizantes que você usa, eles são sulfatos. E sulfato tem enxofre. Apesar de você não fazer uma adubação de enxofre per se falando, né? Eles têm na molécula enxofre. Então, esse que é o problema. É o NPK que a gente está usando, mas a maior parte deles são sulfatos. Não sei se faz sentido. Sim. Obrigado. Isso é o que vai mudar. Nós vamos ser Holanda amanhã, né? Hoje nós somos o Brasil, mas amanhã nós vamos ser Holanda com os problemas que eles têm. Então, esse que é importante, a turma ter a percepção. Provavelmente lá o problema é fósforo, aqui o problema é a falta de fósforo, né? Só por exemplo. Então, as coisas mudam, né? Muda. Então, basicamente, esse é você pegar as fazendas de leite fazendo composto, que vai ter mais matéria orgânica, que vai adubar mais, né? Fazenda que tem suinocultura em Santa Catarina, que pega chorume de porco e aduba pasto, dá uma lotação fenomenal, né? Assim, tem complicado falar do Brasil inteiro, são nichos locais. Então, em gado de corte, no geral, na maior parte, 95% é deficiente, mas tem 5% que talvez já esteja sobrando, né? Então, são os pontos para ser observado. Uma coisa que eu queria falar disso aí, Caio, só para, na verdade, mais não com a fertilização, mas com o enxofre, a Ju falou ali, isso aí eu tenho visto bastante. No Brasil acontece também. Ela falou do caso da policefalomalácia, que é o caso clássico, né? Tem um excesso lá de enxofre. Mas assim, por conta que quando a gente começou nas dietas de gado de corte no Brasil e no mundo todo, por conta da produção de etanol, ou então de destilarias que aumentaram, tem muito DDG, DDGS, DDGW, tem um monte. E realmente, claro que existem produtos e produtos disponíveis, mas o controle da quantidade de enxofre nesse tipo de ingrediente é importante. Como ele, dependendo da época do ano, dependendo da disponibilidade, acaba reduzindo o custo no confinamento, a quantidade colocada é alta, só o enxofre, às vezes errado, nesses produtos, já leva não à intoxicação de policefalomalácia, mas a um nível subclínico que já causa variação de ingestão no coxo, sobra, desafio de performance, inconsistência, desuniformidade de lote, esse tipo de coisa. E a gente tem visto isso acontecendo direto, mundialmente, assim. Então, é um cuidado. Trabalho com DDGS, trabalho com suplementação desses resíduos de fermento de destilaria ou de etanol, tem que realmente checar a quantidade de enxofre corriqueiramente. Porque, no fim das contas, um ajuste vai ter que ser, vou ter que aumentar a cobre da dieta. Eu posso trabalhar durante um período com enxofre mais alto? Posso. Muito tempo? Talvez não, depende do nível. Daí, chegando nesse nível, tem que trabalhar realmente, às vezes, com um pouquinho mais de cobre, porque o fato de ter esse enxofre em certos níveis, já estou fazendo com que a minha absorção de cobre seja deficitária. E por usar uma molécula mais estável, você vai poder ficar mais tranquilo com isso também. Porque uma vez que você tem uma molécula mais solúvel, o antagonismo é maior. Então, para você ter uma mais estável, você está ajudando. Então, assim, tem várias coisas que pode ser colocada, mas o enxofre tem aparecido um probleminha aí, principalmente aí não muito ligado à fertilização em si, mas principalmente por alguns ingredientes especiais, e no caso aí dos distiller grains aí. Ô, Davi, só mais um comentário aí, né, cara? Assim, além de mais, no Brasil tem a cultura, né? Ureia mais sulfato de amônio, né? Então, assim, talvez, e tem lugares usando o máximo possível, né? Pensando num lado e esquecendo talvez do outro lado, né? Boa. Sim. Tem mais uma pergunta aqui do Vitor. Pensando na necessidade de cobre dos animais na época das águas com coxos não cobertos, com suplementos de sulfatos, a perca desse nutriente pode ser significativa a ponto de comprometer a produção? Boa pergunta. Mineral vai ser sempre uma discussão complicada, porque muito animal vai conseguir performar mesmo estando num nível considerado de deficiência. Acho que o maior problema com deficiência mineral é quando é uma deficiência prolongada, que é o que a gente vai chamar de... Eu sempre confundo aguda com crônica. Mas, anyway, quando a gente tem uma deficiência prolongada, aí sim a gente vai começar a ver a performance sendo diminuída. Basicamente isso. Então, sim. Agora, quanto tempo vai demorar para a gente ver esses sinais? Talvez demore um pouco para a gente poder
diagnosticar isso. A gente tem um exemplo aqui que eu atendi esse começo de ano, um produtor aqui no Oregon, a suplementação mineral é um pouco complicada, porque as vacas passam muita parte do ano fora da onde eles chamam de, que é o pasto principal, né, onde que elas geralmente parem, e quando elas estão fora daqui, elas estão na rangeland. Então, a suplementação mineral na rangeland é muito difícil, porque os pastos são muito grandes, eles não querem suplementar. Então, esse produtor, ele falou assim que ele nunca suplementava essas vacas, fazia mais de 3 anos que eles não tinham nenhum tipo de suplemento. E ele chegou outro dia e falou assim, minhas novilhas não estão emprenhando, a gente conseguiu 10% de prenhez, 20% de prenhez num grupo de novilhas. E aí a gente foi lá e fez uma avaliação. De todas as coisas que a gente avaliou antes, claro que a gente avaliou se ela condição corporal, peso, desenvolvimento, tudo estava ok, a gente foi ver, realmente todos os minerais estavam deficientes, selênio, cobre. Então, sim, vai afetar a produção? Vai. Agora, quanto tempo vai demorar para afetar a produção? Que é uma coisa que a gente não tem como responder de pronto, assim, vamos dizer. Davi, não sei se você quer complementar. Sim, eu vou só usar um exemplo. Você colocou um exemplo lá de 10 ppm de cobre, sendo que 3 estava vindo da forragem, 7 tinha que vir da suplementação. A gente colocou, depois você pega um dado de básico de lixiviação que você colocou ali, que foi o quê? 2, 4 milímetros de chuva, que não é nada, numa semana ali, esporádico, e reduziu ali em 5%, o outro nenhum, ou seja, 5% perdido. Se o animal de alguma forma precisava desses 7 miligramas por conta de um cio, de ganho de peso, e corriqueiramente isso acontecendo, você está deixando 5% de risco aí, 10% de risco, fácil, só por conta da fonte. Eu acho que assim, por mais que você não seja somar realmente quanto perde em performance, mineral é essencial, quando o animal precisa, tem que estar lá, então naquele dia que estava calor, não tinha, ele sofreu. No outro dia que aconteceu aquilo, não tinha, sofreu de novo. Eu acho que é minimizar riscos, né? Faça um bom coxo, delineio direto, põe cobertura, manejo, e estou escolhendo um bom suplemento também com a fonte correta, para conseguir, junto com isso, de melhorar a minha assertividade, a minha predição que o ganho esperado e o que eu estou querendo para o meu sistema atinja, né? Então, assim, eu acho que o olhar seria nesse sentido. Opa, perdi aqui. Bom demais. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, é isso aí. O comentário é só que eu acho que é um grande potencial para o Brasil, né? Que você pega, chove muito, capim alta fibra, né? Tem fazendas que têm baixa ingestão, então, na verdade, naquela baixa ingestão você tem que colocar os nutrientes. A Juliana mostrou os dados que quando não teve a ingestão dos microminerais, teve menor desempenho. Então, como efetivamente provar, né, mostrar, teve já os dados aqui no Brasil mostrando diferença em desempenho também, lá no APTA, né? Então, assim, acho que tem um grande potencial para frente aí de como entrar no mercado e mostrar os fatores que causam diferença. E a justificativa do cobre e do zinco no rumen, ela chama muita atenção, né? Que ela faz sentido demais, né? Acho que um bom caminho para introdução desse pacote aí dentro das fazendas, né? Parabéns aí. Parabéns ao Davi e à Juliana pelo trabalho, pelo desempenho aí. Obrigado. Obrigado, Zeca. Obrigado. Obrigada, Zeca. Obrigada, pessoal. Parabéns aí. Muito obrigado. Foi muito valia para a gente a palestra.